O general Choi Eun-hee era muito próximo do presidente da Coreia do Sul, Lee Sung-man, que foi o primeiro presidente a administrar o país entre os anos de 48 e 60. Todavia, por causa da Revolução de Abril de 1960, Lee Sung-man acabou perdendo o cargo para o governo civil de Yoon Bo-son, que por sua vez foi derrubado por um golpe de Estado conduzido pelo major-general Park Chung-hee um ano depois, em 1961. O mandato de Park foi até 1963 e em seguida ele permaneceu na administração do país, na Terceira República da Coreia, que durou até o ano de 1972. Ambos os generais, Choi Eun-hee e Park Chung-hee, eram velhos conhecidos. E sim, eu falei velhos conhecidos e não velhos amigos. Mas já entenderemos essa história. Para seres notificado dos próximos vídeos aqui do canal, te convido, se ainda não és inscrito, para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Participe também do meu canal de transmissão do Telegram, que deixarei o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Choi Eun-hee obtinha maior patente que Park Chung-hee no exército sul-coreano, e com isso, seguindo a hierarquia militar, supostamente Park lhe devia respeito. No passado, Park já havia tentado dar um golpe de Estado, porém falhou, e na época foi preso e levado a julgamento. Coincidentemente, um dos promotores do caso foi o general Choi Eun-hee, que pediu nada mais nada menos do que a pena de morte para o réu, o que de fato não aconteceu e posteriormente veio ainda se tornar presidente do país. Bom, com Park Chung-hee como presidente, a situação não estava muito favorável para Choi Eun-hee. E isso já havia ficado claro quando sua promoção para general de 3 estrelas foi revogada. Além disso, todo o comando de sua tropa foi removido, ele foi retirado do exército e enviado como embaixador para a Malásia. Depois de um tempo, Choi Eun-hee reconhece que, apesar de não querer abandonar a Coreia, precisou fazê-lo, pois a sua queda seria certa com Park Chung-hee no comando do país. O outrora poderoso general Choi Eun-hee, neste momento da história, se encontrava em uma situação tanto quanto delicada. E além dos problemas com o então presidente da Coreia, ele também tinha uma relação complicada com os professores da segunda e terceira geração do Taekwondo, que por sua vez apresentavam naquele momento mais poder e influência sobre a modalidade. Tanto que em 1965, já com o general de volta à Coreia, aconteceu uma eleição e, na ocasião, ficou decidida a demissão do general da presidência da Korea Taekwondo Association, a KTA. Todos esses aspectos influenciaram o general a tomar a decisão de abandonar a Coreia do Sul e levar consigo a ITF, primeiro para o Canadá e posteriormente para a Coreia do Norte, como comentado no vídeo anterior, que deixo como sugestão aqui ao lado. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!